Fala galera que acompanha o Last Shot, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a aposentadoria de Sue Bird. A jogadora da WNBA já anunciou no dia 16 de maio que essa seria sua última temporada jogando pelo time do Seattle Storm. E outra coisa que a gente vai conversar é sobre como é que andam os rumores de troca entre Brooklyn Nets e Kevin Durant. Vamos ver se a super estrela aí vai sair do time do Brooklyn Nets ou se as coisas vão continuar como é que estão por um tempo. A jogadora de 41 anos que defende o Seattle Storm desde que a franquia escolheu no draft de 2002 coleciona títulos. Alguns deles como sendo a única jogadora da WNBA a ganhar 4 títulos em 3 diferentes décadas, 5 medalhas de ouro olímpica pela seleção de basquete americana, 4 Copas do Mundo FIBA, além de ter 5 títulos da Euroliga por times que defendia durante o intervalo da WNBA. A jogadora, que além de liderar a liga em algumas marcas, como a de mais temporadas jogadas, totalizando 20 temporadas, a de mais jogos, com 561 jogos, e a marca de mais assistências de toda a liga, com 3.122 assistências, entrou em 2021 para o top 25 de melhores jogadoras da WNBA de todos os tempos. No dia 7 de agosto, Bird fez seu último jogo na casa do Seattle Storm, numa derrota contra o time do Las Vegas Aces, num resultado de 89-81. Bird ainda participa de mais 3 jogos com a franquia. Os últimos 3 jogos serão fora de casa e seu último jogo tem data prevista para o dia 14 de agosto, data do fim da temporada regular da liga. O time de Seattle já garantiu seu lugar nos playoffs da liga. Nos últimos 3 jogos restantes para o fim da temporada regular, o time começou com uma vitória sobre o Chicago Sky num placar de 100-111. Seus próximos 2 jogos são contra o Minnesota Lynx, que acontece no dia 12 de agosto, e seu último jogo vai ser contra o Las Vegas Aces, que acontece no dia 14 de agosto. O fim de toda a temporada da WNBA está programado para o dia 20 de setembro deste ano. Continuando o vídeo aqui, estou gravando a segunda parte desse vídeo no outro dia porque eu quis esperar um pouco para comentar sobre esse assunto. Vamos falar um pouco de como é que andam as coisas lá no Brooklyn Nets com toda essa novela aí do Kevin Durant. Durante o encontro que ocorreu em Londres com o dono do Brooklyn Nets, Joseph Tsai, Durant reiterou a sua troca. Então ele já havia feito mês passado um pedido de troca ao time, né? Dessa vez, nessa última reunião que tiveram, ele falou de novo: eu quero ser trocado. Porém, ele deu uma declaração. Tem chance que ele continue no time. Ele tem apenas uma exigência. Para que Durant continue no time, ele pediu a troca do General Manager Sean Marks e do técnico Steve Nash, que é ex-astro do Phoenix Suns, pois Durant acredita que Brooklyn Nets não tem um time competitivo suficiente com a dupla. Não é só o Durant que compartilha aí desse pensamento. Kyrie Irving também compartilha do mesmo pensamento que Durant, visto que ele tem sido o jogador mais polêmico do Brooklyn Nets nos últimos tempos. Alguns dos times que estavam em conversas para serem o próximo destino do Slim Reaper, o ceifeiro, como Durant é conhecido nessa fase do Brooklyn Nets, são Phoenix Suns, Miami Heat, Toronto Raptors e Boston Celtics. Boston Celtics aí que varreu o Brooklyn Nets dos playoffs passados num 4-0. As conversas foram perdendo forças nos casos de Suns e Heat, pois Bam Adebayo, que joga pelo Miami Heat, e DeAndre Ayton, que joga pelo Phoenix Suns, estariam envolvidos na troca por Kevin para seus respectivos times. Porém, de acordo com as regras da NBA, uma equipe não pode contar com 2 jogadores sob contrato máximo após o acordo de calouro. E no time do Nets, Ben Simmons, que veio na metade da temporada passada, já estaria sob o contrato máximo, tirando 2 moedas de troca importantes das conversas pelo jogador. No caso de Toronto e Boston, o problema da troca seria o preço exigido por Kevin Durant. Toronto ainda estava ganhando forças, porém o Nets pediu para que Scott Barnes fosse incluído na proposta, o que o Raptors não está disposto a fazer, visto que Scott Barnes é um dos grandes nomes do time hoje em dia.
Celtics havia preparado uma proposta até que bastante tentadora. A franquia enviaria Derrick White, Jaylen Brown, que é uma das grandes estrelas do time do Celtics, e algumas escolhas de draft na troca por Durant. Porém, o time de Brooklyn pediu que o Celtics incluísse nas conversas Marcus Smart, que foi o defensor do ano na temporada passada, e mais alguns nomes. As conversas então acabaram perdendo força. O preço pelo MVP de 2014 está alto, devido à troca que aconteceu entre Utah Jazz e Minnesota Timberwolves, na qual o Jazz recebeu nada menos que 4 jogadores e 5 escolhas de draft para enviar o francês Rudy Gobert para o Timberwolves, fazendo assim o preço de Durant subir aos olhos do Nets e para a liga. A desilusão de Durant foi criada por uma série de fatores, sendo eles lesões que fizeram o trio que era composto de Kyrie Irving, James Harden e próprio Kevin Durant, visto que era um dos mais fortes da liga, atuarem juntos somente em 16 partidas desde a chegada de Harden, que foi o último a ser incluído nesse time do Nets, no início da temporada de 2019-2020. E na temporada seguinte, a saída do próprio Barba, no meio da temporada de 2020-2021, que não estava satisfeito com o papel que estava desempenhando na franquia. Ele até teve algumas polêmicas, dando declarações que não estava satisfeito porque a maioria das jogadas eram feitas para o Kevin Durant e não para ele. Ele que tinha saído de um time do Rockets em qual ele era um astro do time. Ainda temos toda a questão da permanência de Irving no time. O Durant esperava uma extensão de contrato do armador com a franquia, que acabou não vindo por causa de questões como a vacina que o Kyrie Irving não quis tomar e acabou perdendo vários jogos pelo Brooklyn Nets. Durant esperava essa extensão por causa que basicamente depois que ele entrou no time, o time é todo feito para jogar ao redor dele e o Kyrie Irving seria o seu companheiro de fé no time do Brooklyn Nets. Como o Kyrie ainda está no mercado, a prioridade do Nets é trocar o Kyrie do que trocar Durant. E um dos principais destinos, o time que tem mais força para ser o destino do Kyrie Irving nessa temporada, se ele acabar saindo do Nets mesmo, é o Los Angeles Lakers, fazendo de novo a dupla com o LeBron James que ele fez no Cavs. Estou comentando mais sobre a troca de Durant do que a permanência dele no Brooklyn Nets, pois Joseph Tsai no Twitter já falou que apoia mais Sean Marks e Steve Nash, dando a entender que está disposto a trocar Durant. Porém, o que ele disse também é que a franquia está disposta a trocar Durant somente pelo preço certo. Então é aquela coisa, ele não vai adiantar conversas de troca caso o time, a franquia do Brooklyn Nets, não esteja confortável com os jogadores que receberá no lugar de Durant. Ou seja, também a gente pode esperar mais uma troca de Kyrie Irving com os Los Angeles Lakers do que Durant indo para qualquer outro time. Ao meu ver, nós podemos ter até 3 finais aí para o Brooklyn Nets toda essa novela. O primeiro final é o final mais fantasioso, na qual Durant e Irving permanecem no time pelo menos até metade da temporada. Com alguns resultados favoráveis, mesmo com Sean Marks e Steve Nash no time ainda também, eles permaneçam na equipe, Durant aí recobrando suas esperanças no time e Irving ganhando uma extensão de contrato pelo que vem rendendo em quadra, deixando todo aquele passado de polêmica para trás. Os outros 2 finais seriam Durant deixando o Nets por meio de troca e assim fazendo a franquia ter que se reconstruir e achar uma peça principal para o time, já que a maioria das jogadas eram feitas para ele, ou a possível saída de Nash e Marks, que deixaria o time sem general manager e técnico, mesmo com a liga se encaminhando para o início da pré-temporada, dia 31 de setembro, com o jogo Golden State Warriors e Washington Wizards. Para nós, resta esperar para saber como é que vai ser o fim dessa história, que pode envolver grandes nomes do basquete atual em trocas durante essa fase final de off-season. Lembrando que todos os times basicamente têm até o final de setembro para fazer suas aquisições, época que ocorre o Media Day. Media Day é o dia que as franquias divulgam e fazem as fotos oficiais dos jogadores que compõem suas equipes até pelo menos metade da temporada, que é a próxima janela de troca para as franquias.
Esse foi o vídeo de hoje para inteirar você sobre o que está acontecendo no mundo do basquete. Se você gostou do conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. É nóis!